Houve uma altura em que o nome Gilberto Barros era sinónimo da televisão brasileira, um verdadeiro titã, um rosto que toda a gente associava à fama, a luxo, a um sucesso que parecia não ter fim. Esta é a história da sua ascensão, que foi impressionante, e da sua queda, que foi ainda mais dramática. Olhem bem para este contraste, é brutal. De um lado temos o glamour, os milhões, o estrelato. Do outro, o isolamento, as polémicas, a queda. É precisamente esta tensão, este abismo entre o que foi e o que é, que define a sua história mais recente. E claro, a pergunta que fica no ar é inevitável. Como é que uma das maiores estrelas da televisão, um ídolo de milhões, chega a este ponto? É precisamente isso que vamos tentar perceber agora. Ok, para entendermos a queda, temos primeiro de compreender o auge. Vamos recuar à era em que Gilberto Barros era, sem exagero, o rei do entretenimento. Uma força da natureza. Ele estava literalmente em todo o lado. De manhã, à noite, ao fim de semana, tornou-se uma presença constante, quase como se fosse um membro da família em milhões de casas. E isso, claro, criou uma ligação fortíssima com o público. Mas, e aqui está talvez o grande segredo. Esta aparente naturalidade era na verdade uma performance estudada ao milímetro. Ele tinha esta capacidade incrível de parecer totalmente espontâneo, mas, na realidade, cada gesto, cada piada, tudo era pensado para ter o máximo impacto em frente às câmaras. E claro, com este nível de sucesso, veio um estilo de vida de absoluto glamour. Estamos a falar de uma vida preenchida com viagens, carros de luxo, eventos exclusivos e, obviamente, contratos milionários que garantiam uma vida de total ostentação. Era a imagem do sucesso personificada. Só que o topo da montanha, como sabemos, raramente dura para sempre. E assim entramos na fase seguinte da história, o momento em que as luzes da ribalta começaram lentamente a apagar-se. Pensem nisto. O que acontece quando a validação externa, que definiu uma vida inteira, simplesmente desaparece? Quando os aplausos param? Não é só uma questão profissional, é um golpe brutal na autoestima, que força a pessoa a questionar a sua própria identidade. E atenção, a queda não foi de um dia para o outro. Foi um processo gradual, quase como uma morte lenta, profissionalmente falando. Começou com contratos que não eram renovados, depois cada vez menos aparições, até culminar num isolamento que anos antes seria absolutamente impensável. A verdade é que a indústria da televisão não espera por ninguém. É uma máquina veloz e implacável. E enquanto ele estava no topo, essa máquina continuava a girar, a trazer novos formatos, novas linguagens e, claro, rostos mais jovens que começaram a ocupar o seu espaço. Mas a mudança na indústria foi só uma parte da equação. Houve um catalisador, um momento que acelerou tudo, as suas próprias palavras. Palavras ditas num mundo, no ambiente mediático, que já não era o mesmo que o tinha consagrado. E aqui temos uma ironia tremenda. Aquela personalidade forte, aquela autenticidade que era o seu grande charme, tornou-se de repente na sua maior fraqueza. No mundo mediático muito mais sensível, a espontaneidade sem filtro passou a ser um risco gigante. E o que se seguiu foi o clássico efeito dominó. Uma declaração polémica gerou críticas fortíssimas. Essas críticas levaram ao afastamento dos patrocinadores. Sem patrocinadores, as oportunidades de trabalho desapareceram. E o resultado final? Isolamento. Um ciclo vicioso e destrutivo. No fundo, esta história mostra a fragilidade extrema da imagem pública hoje em dia. Levam-se décadas a construir uma carreira, uma marca pessoal, mas na era digital tudo isso pode ser desfeito numa questão de segundos por um único deslize. E tudo isto leva-nos à sua vida hoje. Uma realidade completamente diferente que o obrigou a redefinir não só a sua carreira, mas o próprio conceito de sucesso e de identidade. Esta comparação mostra a mudança de forma, cirúrgica. O luxo deu lugar à simplicidade. Os contratos milionários foram substituídos por projetos mais pequenos. E a validação? A validação que vinha dos aplausos do público agora tem de ser encontrada cá dentro. Estar longe dos holofotes obrigou a uma reinvenção total. A ter de procurar um novo propósito, talvez em projetos paralelos, em novos negócios, muito longe da segurança e do ritmo dos grandes estúdios de televisão. E os desafios, como se pode imaginar, são enormes. Vão desde coisas práticas, como aprender a viver com menos dinheiro, até batalhas internas muito profundas. Lidar com o anonimato, aceitar que a fama não dura para sempre e, acima de tudo, encontrar uma nova motivação e manter a estabilidade emocional. No fim de contas, a trajetória de Gilberto Barros deixa-nos com uma reflexão que vai muito para além dele. É uma pergunta quase universal. Quando as luzes se apagam e os aplausos terminam, o que é que sobra? Quem somos nós na realidade, por trás da imagem que projetamos para o mundo?